Olá, gente, me chamo Alexa e irei falar um pouco sobre o que é a doença de Parkinson. A doença de Parkinson é um distúrbio neurológico progressivo e crônico causado pela redução de dopamina no cérebro. É, com essa perca, compromete os movimentos do corpo, né, causando lentidão, causando rigidez no corpo e tremores também. Essa doença, ela não tem uma causa ainda específica, mas normalmente acontece com idosos, né, acima de 60 anos, né, e também fatores de genética também, e também por fatores ambientais. Me chamo Thaís e hoje irei abordar sobre os sintomas motores da doença de Parkinson. Bom, então vamos lá. Os principais sintomas motores da doença de Parkinson são tremor, geralmente de repouso assimétrico, a rigidez muscular, e lentidão dos movimentos, a bradicinésia, que eu irei explicar um pouquinho para vocês lá na frente. Outros sintomas motores incluem problemas de equilíbrio, alterações na marchas, compassos arrastados e a dificuldade na escrita, né? Na fala também, a expressão facial. A bradicinésia, ela é a diminuição da velocidade e amplitude dos movimentos, tornando a atividade mais lenta e mais difíceis. O tremor são movimentos involuntários que geralmente ocorrem quando o corpo está em repouso e tendem a diminuir ao se movimentar. A rigidez muscular, né, que são os músculos rígidos que pode causar dor, e dificuldade de movimento, e também temos a estabilidade postural, que é a dificuldade em manter o equilíbrio e postura que pode levar à queda. Os sintomas não motores da doença de Parkinson incluem transtorno de humor, a depressão e a ansiedade são constantes, problemas do sono, como insônia e um sono agitado, fadiga com a sensação de cansaço e falta de energia, dores musculares e articulares, alterações sensoriais na perda do olfato e do paladar e disfunção autonômica, como constipação, pressão arterial baixa, problemas de bexiga, salivação excessiva. Esses são os sintomas não motores da doença. Olá, Eu vou falar um pouco sobre as causas da doença de Parkinson. A doença de Parkinson ela é a DP. E essa doença DP, ela é um distúrbio neuroprogressivo. As causas exatas dela não sabemos ao certo ainda, mas sabemos que é uma junção de combinação de fatores genéticos, ambientais e biológicos, certo? E a doença, ela não tem uma única causa. Ela envolve fatores como o envelhecimento, o fator ambiental e a preposição genética. Um exemplo, vai dizer João contraiu essa doença DB de Parkinson porque João tinha tal problema. Ainda não se sabe ao certo. Só sabemos mesmo só essas composições que eu falei, né? Que essas composições acarretam a pessoa a contrair essa doença de Parkinson, que é as mãos tremendo. Mas dizer, Maria tem tal doença, então ela vai ter a doença de Parkinson. Ainda não se sabe. Não tem essa causa definida.
Olá, meu nome é Luísa e hoje eu vou explicar de forma clara e também objetiva como funciona o tratamento da doença de Parkinson e algumas curiosidades importantes sobre essa condição. A doença de Parkinson é um distúrbio neurológico crônico e progressivo que acontece principalmente pela diminuição de dopamina, um neurotransmissor responsável pelos movimentos. Por isso, os sintomas comuns incluem tremores, rigidez muscular e lentidão dos movimentos. Os principais tratamentos envolvem levodopa. A levodopa é o tratamento mais comum e também o mais utilizado. Ela vira dopamina dentro do cérebro e ajuda muito a reduzir tremores e rigidez. Muitas vezes é associada a carbobidopa ou benzerazida, para aumentar o efeito e também reduzir os efeitos colaterais. Logo depois temos agonistas dopaminérgicos, que são medicamentos que imitam a dopamina, não são tão potentes quanto a levodopa, mas ajudam a controlar sintomas e podem retardar a necessidade de doses altas da levodopa. Seguindo com inibidores da MAO-B. Eles impedem que a dopamina seja degradada muito rápido no cérebro, prolongando a ação dela. São usados principalmente em fases iniciais de tratamento. Os inibidores da COMT, cuja essa é a sigla, são usados juntos com a levodopa, para aumentar o tempo de ação do remédio no organismo e também ajudar a evitar flutuações motoras. Anticolinérgicos, eles podem ser usados especialmente quando o tremor é o principal sintoma, mas não são a principal escolha, porque possuem mais efeitos colaterais, principalmente em idosos. Além dos medicamentos que já citei, o tratamento de Parkinson também inclui fisioterapia, que melhora o equilíbrio e também a postura, a fonoaudiologia, que trabalha a fala e principalmente a deglutição, a terapia ocupacional, que adapta as atividades do dia a dia para manter a autonomia do paciente, e a atividade física, que é comprovada que melhora a rigidez, humor e qualidade de vida. Em alguns casos, existe a cirurgia de estimulação cerebral profunda, em que eletrodos são colocados em áreas específicas do cérebro para controlar sintomas motores. É indicada quando a pessoa não responde mais tão bem aos remédios. A doença de Parkinson é uma doença progressiva, ou seja, os sintomas tendem a piorar com o tempo. Fase 1, ou fase leve, como é conhecida, apresenta sintomas discretos, sendo eles tremores, rigidez e lentidão. Normalmente afeta só um lado do corpo, levando a pessoa a poder fazer atividades normalmente, podendo melhorar os sintomas se a pessoa se medicar, principalmente com levodopa. 2, conhecida como intermediária ou moderada. Os sintomas começam a se agravar para os dois lados e a perda de equilíbrio começa a ficar mais evidente. Os movimentos ficam mais lentos e as tarefas do dia a dia tornam-se mais difíceis. Podem apresentar sintomas não motores, como insônia, ansiedade e constipações. A resposta a medicamentos continua, mas pode ficar mais estável. Fase 3 é conhecida como fase avançada. Os sintomas motores ficam mais avançados, apresentando queda, rigidez e tremores mais avançados, podendo aparecer também problemas cognitivos e retardos em alguns casos. Apresentam necessidade de auxílio. Os medicamentos ainda fazem efeitos, mas menos eficazes. A evolução costuma ser lenta, levando alguns anos. Em média, passam de 10 a 20 anos até apresentar sintomas mais avançados. Com tratamento adequado, com fisioterapia e atividades físicas, a pessoa pode sim manter uma vida boa e adequada. A idade, quanto mais jovem a pessoa for, menores os sintomas de evolução que ela irá apresentar. Usar os medicamentos e se exercitar, porque sim, a atividade física faz diferença. Parkinson não tem cura, mas tem tratamento. A doença de Parkinson provoca a degeneração acelerada de certas células do cérebro que produzem dopamina. E é uma condição que se agrava gradualmente ao longo da vida. Por isso, os tratamentos existentes focam em amenizar os sintomas e retardar o progresso da doença. Ou seja, eles combatem os tremores, a rigidez dos membros, a lentidão dos movimentos e várias outras consequências do Parkinson. Geralmente, a primeira opção é com medicação. Mas devido à progressão da doença, à medida que o tratamento vai prosseguindo, você tem que usar doses mais altas, mais frequentes,
E os efeitos colaterais acabam causando problemas, como os movimentos involuntários do corpo, que são conhecidos como discinesia. Existem tratamentos cirúrgicos como a estimulação cerebral profunda, a sigla é DBS, que existe há mais de 30 anos, mas ainda é pouco conhecido pela população em geral. Esse procedimento é seguro e comprovado cientificamente. Eles colocam um eletrodo em cada lado do cérebro, acompanhados de um dispositivo, que é um tipo de marca-passo cerebral e que tem o objetivo de estimular uma área específica cerebral. Essa área é responsável pelos movimentos do dia a dia, como escrever, falar, gesticular e andar. Os estímulos enviados pelos eletrodos procuram restabelecer o funcionamento adequado dessa região cerebral, melhorando os sintomas. A indicação para a cirurgia depende de cada caso. É mais comum quando os sintomas já não podem mais ser tão bem controlados apenas com os medicamentos. É importante conversar com o médico que trata de você desde o começo do tratamento para avaliar essa opção. Além disso, é fundamental que os pacientes com Parkinson pratiquem atividades físicas e manuais em sua rotina. Fisioterapia ou terapia ocupacional, por exemplo, são muito úteis porque fortalecem o condicionamento físico. Outros profissionais, como os fonoaudiólogos, os psicólogos e os nutricionistas, também podem ajudar a depender das dificuldades do paciente. Por mais que ainda não exista uma cura definitiva para o Parkinson, o tratamento adequado pode melhorar muito a qualidade de vida. Podem ajudar a manter o bem-estar e, principalmente, a independência. Bom, galera, a doença de Parkinson nos mostra, né, que ela também afetou famosos, né, que se tornaram um símbolo da conscientização da doença de Parkinson, né, o boxeador Muhammad Ali, um ator, né, Michel Andre, afetaram cantores, né, e Ney Diamond e Ozzy. E eles revelaram, né, esses cantores revelaram o diagnóstico, né, da doença de Parkinson. E mesmo assim, eles continuaram trabalhando e eles nos mostram, né, que a doença de Parkinson, ela pode afetar qualquer pessoa, mas que isso não impede de estarmos ativos e produtivos, né? E é isso. Agora eu vou ter aqui para falar algumas curiosidades sobre a condição. A primeira delas é que o Parkinson ele não causa apenas tremores. Na verdade, cerca de 30% dos pacientes têm em forma sem tremor, com rigidez e lentidão como sintomas principais. A segunda curiosidade é que o ator Michael J. Fox, ele foi famoso pelo filme De Volta para o Futuro, transformou sua experiência com o Parkinson em uma das maiores fundações do mundo para a pesquisa da doença. A terceira curiosidade, já estamos na nossa penúltima, é que exercícios como dança, hidroginástica e até boxe recreativo mostraram em estudos melhorar muito a coordenação e a capacidade motora dos pacientes. E por fim, nossa quarta e última curiosidade é que, apesar de ser uma doença progressiva, hoje existem tratamentos que permitem ao paciente ter uma boa qualidade de vida por muitos anos. Olá, sou eu mais uma vez. Irei dar mais exemplos de outros sintomas motores da doença de Parkinson. Vamos lá. Temos a marcha alterada, né, que são passos curtos arrastados com diminuição do balanceamento dos braços e postura curvadas. Temos também a micrografia, que é escrita com letras pequenas e pressão reduzida no papel. Alteração na fala, né, que a voz pode se tornar mais baixa e arrastada. A phasing, que é a sensação do congelamento ao tentar iniciar, né, um movimento, especialmente quando a pessoa, né, vai caminhar, ao mudar de direção. E a distonia, que é contrações musculares involuntárias, que pode causar posturas anormais e movimentos repetitivos. Olá, Samara aqui de novo.
Vou falar 2 fatos históricos. James Parkinson, ele descreveu essa doença observando pessoas na rua. Em 1817, ele começou a observar seus pacientes também e pessoas na rua. Ele começou a observar os movimentos, os tremores e a postura. Foi daí que ele observou os sintomas e renomeou o nome doença de Parkinson, que ele definiu a doença, né? Mas o nome mesmo só foi surgir 60 anos depois. E quem renomeou e quem colocou mesmo esse nome Parkinson, doença de Parkinson, foi um francês neurologista. O nome dele é Jean Martin, no final do ano de 1800, quando ele observou e viu a importância do trabalho de Parkinson, e aí ele foi e renomeou esse nome, Parkinson, né, em homenagem a ele, o próprio Parkinson. Aí é James Parkinson quem descobriu a doença. Ele faleceu em 1824. Esta foto é apenas uma ilustração, pois ele viveu antes da invenção da fotografia.